Usa. Você gosta Cara, desde tô com criança, fome, que acha velho. incrível, e eu posso simplesmente odiar. Mas sabe o que une as pessoas? O que eu e você temos em comum é que a gente adora ver um vilão se fudendo. A sensação de ver alguém que fez tanta merda na internet tomando no cu é incrível. É algo que é a chave pra paz mundial, na minha opinião. E a história que eu vou mostrar pra vocês hoje exemplifica isso muito bem. De um streamer que eu tô de olho faz horas e ele cometeu um monte de merda estranha. O streamer em questão é o Johnny Somali, e eu tenho certeza que você nunca ouviu esse nome porque esse cara não é ninguém relevante na internet. Ele tem um canalzinho no YouTube com 11 mil inscritos, mas a caixa de Pandora de bosta começou quando ele foi pra Kick, onde ele começou a fazer lives diariamente. Sabe aquelas lives onde o streamer vai com uma mochilinha andando pela rua, fazendo live ao vivo? Basicamente live que fica tipo 20 história que eu vou mostrar pra vocês hoje exemplifica isso muito bem. De um streamer que eu tô de olho faz horas e ele cometeu um monte de merda estranha. O streamer em questão é o Johnny Somali, e eu tenho certeza que você nunca ouviu esse nome porque esse cara não é ninguém relevante na internet. Ele tem um canalzinho no YouTube com 11 mil inscritos, mas a caixa de Pandora de bosta começou quando ele foi pra Kick, onde ele começou a fazer lives diariamente. Sabe aquelas lives onde o streamer vai com uma mochilinha andando pela rua, fazendo live ao vivo? Basicamente live que fica tipo 20 horas no ar, coisa assim. A gente acompanha a vida dele em todo momento, a gente acompanha ele saindo na rua, e acontece que ele foi pro Japão. Mas antes da gente prosseguir, uma breve curiosidade sobre a Kick, porque eu acho que isso é relevante pra história, é que a Kick é uma plataforma de streamer, tanto quanto a Twitch, mas ela é o extremo oposto da Twitch. E é negativo também, porque o que acontece? A Twitch acaba te banindo por qualquer coisa. Sei lá, se você não é do clubinho da Twitch, qualquer coisa que você faça, você toma lá ban de 7 dias, ban de 14 dias, ban de um mês, ou então do nada ban eterno, como já aconteceu com vários streamers brasileiros. E aqui que é o contrário disso. Se você fazer uma live matando alguém a sangue frio, aqui que vai pensar, caralho, matar alguém realmente é um bagulho pesado, toma um ban de 3 dias aqui e fica de boa. Então vocês conseguem Que isso? compreender, aqui que permite quase todo tipo de coisa, e eu acredito que por isso que esse streamer, o Johnny Somali, escolheu a Kick. E aí o que acontece? Ele foi pro Japão, ele começou a ser desrespeitoso e fazer um monte de merda com vários japoneses, e esse imbecil começou a incomodar tanto as pessoas do Japão que a Yakuza foi envolvida. Imagina você ser um streamer tão chato que a máfia local do país que você tá se envolve pra te tirar do país, e nem a Yakuza ter sido envolvida e ter dado um pé na bunda desse cara foi o suficiente pra ele parar de fazer merda, o que levou ele a sofrer graves consequências depois. Mas deixa eu dar um contextozinho aqui pra vocês de que tipo de merda esse cara faz. Hiroshima, Nagasaki, you know what we did to you? Hiroshima, Nagasaki, we destroy because you just don't know how to behave. Wallahi billahi wa tallahi. I swear to God. You do again, we're gonna do again. Tudo começou desse jeito quando ele foi pro Japão. Cê é louco, nesse cérebro mano. minúsculo dele passou o pensamento de tipo, nossa, vai ser muito engraçadinho se eu começar a falar de um dos maiores ataques à integridade humana no país que esse ataque aconteceu. Então tudo que ele falava e trollava, nas palavras dele, no Japão era sobre isso, sobre bomba nuclear, Hiroshima, Nagasaki, esse tipo de coisa. Nagasaki, you know Hiroshima, Nagasaki. We're gonna do again. Hiroshima, Nagasaki. We do again. E aí um dos clipes dele que viralizou é esse aqui, onde tinha um estudante Pelo indo pra amor casa, de- e eu imagino que cansado, no fim de um dia de estudo ou trabalho, sei lá. O moleque só tava de boa no trem pra ir pra casa dele, e aí o Johnny Somali começou a encher o saco, foi pessoalmente do lado dele, começou a falar de Hiroshima e Nagasaki, tudo enquanto o chat da live dele tava hypando esse tipo de coisa. Porque, obviamente, se você é esse tipo de gente, é óbvio que o seu chat também vai ser esse tipo de gente. E aí o que aconteceu? Que esse garoto aqui de camisa azul percebeu que o Johnny Somali tava fazendo bullying com um outro garoto lá, o estudante, e foi se intrometer na história. What do you mean? Where you from? You know where I'm from? Where you from? I'm from America. You're from America? Yes. So am I. E aí aconteceu que o garoto de camisa azul falava inglês muito bem, então ele conseguiu se comunicar. E o Johnny Somali ficou surpreso, tipo, nossa, como assim você é americano se você é asiático? Pro Johnny Somali não entra na cabeça dele que tem um americano que possa ser asiático, sabe? Esse conceito não existe pra ele. We will do again. Do what? Hiroshima, Nagasaki. You understand? Do you think I'm Japanese? Where are you from? I'm from America. Where are you from? What's your ethnicity? Texas, buddy. E aí novamente o rapaz tenta explicar, eu não sou japonês, porra, eu sou americano, eu sou do Texas. What's your ethnicity? I'm Korean. Then sit down. Then. Why don't you sit your ass? Korean War, you know what happened to you? E dá pra perceber muito bem como o Johnny Somali Caralho, vê cara e é respeita idiota, as mano. pessoas pela pergunta dele. Ele não tava interessado em saber o país do garoto, ele começou a perguntar da etnia dele. Tipo, você é americano? Não, 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 não. Quero saber sua etnia, de qual país a sua família veio. Completamente desnecessário, mas já passa pra gente a ideia de que tipo de cara o Johnny Somali é.
E aí, quando esse completo imbecil descobre que o rapaz é de origem coreana, ele começa a falar: "Ah, Guerra da Coreia, você sabe o que aconteceu com vocês, não me irrita não que a gente vai fazer de novo." E aí acaba acontecendo mais uma discussãozinha ali. CX, hashtag Hey, how many CX. subs you have? Bro, I'm at 1,000 subs right now. E olha que constrangedor, o cara tava ao vivo, e aí o garoto de camisa azul pergunta: "Ah, mas quantos seguidores você tem pra tá valendo a pena fazer essa quantidade de merda aqui?" E o Johnny Somali mente que tem 1000 seguidores, quando na real ele só tem 16, então sei lá, completamente patético e transtornado da cabeça. I'm just saying to have respect. Yeah. We control your country. We control his country. You understand? It doesn't matter. Dá pra perceber que depois de 3 minutos o garoto de camisa azul simplesmente desiste de racionalizar com o Johnny Somali, porque ele não é alguém razoável, e depois desse clipe aí os dois garotos ficam no outro canto do trem, enquanto o Johnny Somali começa a encher o saco dos japoneses e fazer sei lá o que ele quiser. O irônico dessa história é que no dia seguinte o Johnny Somali já meio que paga pelas consequências disso, e vocês vão ver. Porque no próximo dia o Johnny Somali tava em cal com um amigo dele, tudo ao vivo, e aí numa rua escura de noite chegou um motoqueiro putaço com esse mesmo streamer que desrespeita as pessoas lá. Nothing, brother. What? Nothing. Sabai. What? Sabai, nothing. E aí o Johnny Somali, sendo um exemplo de masculinidade, mesmo depois da call com um amigo dele terminar, ele continua fingindo que tá falando no telefone com alguém enquanto se afasta, tudo por medo do motoqueiro que tá indo na direção dele. Porque o ponto é muito fácil você desrespeitar e encher o saco de quem tá sendo respeitoso, de quem tá cansado no canto dele, como foi com aquele estudante lá no trem. Mas ser debochadinho desse jeito numa rua escura de noite é outra parada, né? E nesse mesmo dia dessa live, depois que ele consegue despistar o motoqueiro, ele começa a zoar o mesmo motoqueiro pro chat dele da live, dizendo que se vê o motoqueiro de novo, ele vai bater nele, vai se defender, que o cara não tinha coragem de fazer nada com ele, mas minutos depois, olha o que acontece. Yo, what you want to do tonight? What's up? Chill out, yo. Sim, uns 30 minutos depois, o mesmo motoqueiro encontra ele, e aí de novo ele continua sendo patético na frente de toda a live dele e de todo o chat. E o motoqueiro começa a interrogar ele, perguntar por que ele faz isso, por que ele tá gravando ele, por que ele fica sempre com a câmera ligada pra frente. E aí ele explica que faz live, que é famosíssimo na internet, coisa que o Johnny Somali não é, quase ninguém conhece ele. Eu só conheci esse streamer depois da merda que fizeram com ele, porque até eles ferrar ele não era ninguém, mas ele agia como se fosse gigantesco na internet. E aí ele explicou pro motoqueiro que é famosíssimo e que aquilo é só o trabalho dele, por isso que ele enche o saco de trabalhador e estudante cansado no metrô. Yeah. You want me to say sorry? Oh, the police is coming. Yeah. You call police for me? Yeah. Really? You shooting me. E acontece isso, o motoqueiro que perseguiu ele chamou a polícia pra ele explicar o que tava acontecendo, coisa que foi de boa. A polícia fez algumas perguntas pra ele, parte disso foi em live, ao vivo, e a outra parte ele teve que desligar a live pra responder a polícia sei lá do que. Mas acontece que fica pior, porque depois de ser interrogado pela polícia, ele liga a live falando mais bosta. You was being racist for no reason. Who was I racist to? And how can I be black and racist? Don't make no sense. See what I'm saying? Cara, que postura de... sei lá, ele não consegue entender. Pra ele é inadmissível a ideia dele ser racista com japoneses se ele é negro. E aí o Johnny Somali entra nesse mindset de: caralho, como que eu vou ser machista? É impossível eu ser machista, sabe por quê? Porque eu saí de uma vagina, uma vagina de uma mulher, então eu não tenho como ser machista. Não entra na cabeça desse homem a ideia de que ele pode ser racista com japoneses ao mesmo tempo que ele é negro. Então, sei lá, nada que ninguém fala. Pô, mano, meia dúzia de flamenguistas resolvia o Pra ele problema. resolvia. Ó, Vários Luca aí. civis tentaram avisar ele que era desrespeitoso, ele ignorou. A polícia tentou avisar, ele falou que foi questão de racismo, que a polícia só foi racista com ele e que só estavam enchendo o saco dele porque ele é negro, o que nunca aconteceu. Em nenhum momento das lives dele ele sofreu nenhuma espécie de racismo ou desrespeito por não ser daquele país. Era sempre ele com esse tipo de comportamento e parecia que nada ia ser o suficiente pra fazer esse homem entender e parar com isso. Até que coisas acontecem e o universo inteiro começa a conspirar contra esse homem, coisa que é maravilhosa de ver. Mas pera. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Calma. Tem também celular. Eu nem mencionei a melhor parte. Você pode assistir os bairros. Sim, vocês aí. Bairros onde ele costuma. Tem uma passada lá no site. E a situação começou a ficar tão difícil pra ele que várias pessoas dos bairros onde ele costumava fazer live começaram a ficar putas com o cara e perseguir ele na rua. Um exemplo eu vou mostrar pra vocês aí. Sim, o Johnny Somali começou a ser tão insuportável pra porra! todo mundo naquela região. Caralho, que reto! Tá porra!
Sim, o Johnny Somali começou a ser tão insuportável pra todo mundo naquela região que as pessoas só reconheciam Caralho! ele na rua e queriam agredir ele com um soco, pontapé, empurrão. Imagina você ser tão detestável que todo mundo que estiver na rua, até quem é estudante, até quem é menor de idade, só quer te agredir. E assim, se o que eu mostrei Vai até tomando. agora não foi o suficiente pra te convencer, eu fiz um breve resumo, eu só mostrei pouquíssimas coisas que o Johnny Somali fez. Ele realmente se esforçou pra conseguir o desgosto dos japoneses. Tipo, incomodando gente velha voltando pra casa, incomodando estudante voltando pra casa, falando de bomba nuclear no país que as bombas aconteceram, assediando mulheres. Ele fez de tudo pra conseguir o desgosto, e ele conseguiu. E a situação ficou tão feia que outro influencer, o Kenzo, esse rapaz que vocês estão vendo aí na tela, ficou preocupado pela segurança do Johnny Somali, porque esse Kenzo faz streams parecidas com o Johnny Somali, ele tem um conteúdo andando lá pelo Japão, ele se dá bem com os japoneses, ele faz um conteúdo legal mostrando a cultura japonesa pro resto do público. Esse influencer ficou preocupado com o Johnny Somali, porque pra ele o Johnny Somali tava passando dos limites e tinha um pessoal envolvido com a desde o máfia, a começo. Yakuza, que tava realmente ficando puto com as ações do Johnny Somali, de desrespeitar o povo, de encher o saco dos pedestres, de encher o saco de mulheres. E aí o Kenzo, esse loiro aqui, fez uma reunião entre o Johnny Somali e umas pessoas ligadas à Yakuza, tudo pra consertar essa situação e todo mundo se resolver da forma mais pacífica possível. E eu vou mostrar partes dessa reunião pra vocês. Is one of the something that is disrespectful for the whole Japanese community, and that is why Japan is really mad. Olha bem pra cara desse homem aqui, ele tá putaço com o Johnny Somali. E talvez vocês não consigam ver direito porque a qualidade da stream tava muito ruim nesse Pô, dia. tá geral em live gravando Mas tipo assim, mesmo. essa reunião tava cheio de gente. O Johnny Somali tava cercado de um monte de maluco que dá pra ver claramente que queriam comer ele na porrada. で今日が昨日が忘れたけど電車の中で Hi. So what you did, I know you had that like train where you put some sounds on. Yeah. E esse japonês que tá de roupa preta começa a falar, representando o resto do grupo, tentando explicar pro Kenzo e pro Johnny Somali por que ele tem que parar de fazer isso. Pra contextualizar essa conversa pra vocês, o que acontece? O Johnny Somali, assim que chegou no lugar, começou a agir que nem uma putinha, pedindo desculpa, dizer que não ia mais encher o saco de ninguém, mas que ele não era responsável pelos donates do chat dele. Porque o que acontece? Quando o chat dele doa dinheiro pra ele, tem vários sound effects que as pessoas que doaram podem pedir, sabe? Pra tocar no alto-falante e encher o saco de todo mundo, basicamente. Eu vou dar um exemplo aqui. I'm so sorry. I'm sorry, guys. I don't know what's happening. E aí o Kenzo, aquele outro influencer, continua tentando explicar pro Johnny por que aquilo era errado e por que ia dar ruim pra ele se ele continuasse. E é engraçado a barreira linguística aqui, porque tanto a maior parte do público quanto o Johnny Somali não entendem japonês. Mas eu sinto que nenhuma palavra precisa ser dita, porque é só olhar pro grupo de japoneses que estavam ali que dava pra cara gente tá entender, puto. tipo, tá, esses caras realmente querem moer o Johnny Somali na porrada. E o único motivo disso não acontecer é porque o Kenzo tá ali tentando apaziguar a situação. 迷惑なんでやめてください Yeah. What are you saying? 迷惑なんでやめてください He's asking. 迷惑です迷惑 He's saying May I stop stop doing doing bullshit. bullshit. 二度としないでください Responsible for your actions. That's all they want you Tipo, é o que eu falei, é só olhar pra cara desse homem e a gente entende que ele quer realmente moer o Johnny Somali na porrada. E o que irritou tanto esse japonês aqui e o resto do pessoal é que o Johnny Somali ficava nessa de tipo, é o meu trabalho, eu não tenho responsabilidade pelo meu chat, o meu chat que faz essas coisas, eu nem gosto do meu chat, é o meu chat que doa pra mim e acontece isso. E aí todo mundo ficou enchendo o saco dele, com razão, tipo, cara, toma responsabilidade pelas coisas, primeiro, que é só desativar. Tudo bem? Que isso, mano? Ai, engasguei. Vê se tá delícia. Não tem como, né, minha mãe? Por quê? Como é que eu vou moer um sabugo de milho no meio da live? Gostoso. Esse tipo de doação. E segundo, o chat só tá sendo um exemplo do que ele mesmo é. Uma Ele pizza picadinha? Hã? Uma pizza picadinha? Ô, Glória, dentro. Então posso voltar? Pode, Tem senão... certeza? Absoluto, senão não tem como Tá moer esse bem milho aqui. gostoso, bem bom. Obrigado. É Vou ficar isso, aqui. gente. desrespeitou as pessoas, permitiu pro chat dele fazer o mesmo, e aí o chat dele começou a doar coisas enchendo o saco de todo mundo. E não precisa ser um gênio pra perceber que o Johnny Somali compactuava com isso, mas ainda assim ele ficava nessa de, eu não tenho culpa, veja bem, eu não tenho nada contra os japoneses, não é minha culpa. E a galera vai perdendo cada vez mais a paciência. Mas acontece que mesmo o Johnny Somali não sendo um exemplo de grande inteligência, ele começa a perceber que a rapaziada tá ficando puta, porque cada vez mais e mais gente vai chegando, todo mundo numa rodinha, fechando ele e pedindo pra ele parar com esse tipo de coisa, que ele acaba aceitando. E aí o pessoal aqui, várias pessoas apontam o celular pra ele e pedem pra ele gravar um vídeo prometendo que vai parar com esse tipo de coisa e nunca mais fazer.
Só que vocês querem ver a parte mais hilária dessa situação inteira, é que a galera foi ficando puta com ele, a galera foi cercando ele, até que conseguiram convencer ele a jurar que nunca mais ia ter esses donate, esse tipo de doação em lugar público. E aí, apontam um celular, né, pra ele gravar um vídeo jurando que nunca mais vai fazer isso, só que enquanto as pessoas estão filmando ele jurando que nunca mais vai fazer isso, alguém doa pra ele no chat, e aí começa de novo o sound effect, a galera fica mais puta ainda com ele. I don't know what sorry, that was not my fault. Okay. E depois desse donate aí, os japoneses ficaram tão putos que chegou outros influencer americano pra tentar apaziguar a situação e fazer ele jurar que nunca mais faria isso de novo. You're not gonna play no TTS on no trains. Okay, not on the train. You're not gonna play no TTS on the trains and in public places. E depois desse apavoro aqui, dele ser cercado por gente que tem contato com a Yakuza, esse tipo de coisa, tudo parecia que ia melhorar. Parecia tanto que ia melhorar que, alguns dias depois, o Johnny Somali gravou esse vídeo aqui com aquele mesmo japonês, jurando que nunca mais ia fazer isso, que ia respeitar a cultura local. E eles gravaram esse vídeo bonitinho junto, onde o Johnny Somali até tenta falar em japonês. E as pessoas se perguntaram, bom, parece que foi resolvido, né? Parece que o Johnny Somali vai começar a respeitar as pessoas agora. Não, esse imbecil não para de surpreender, porque alguns dias depois ele foi na Disney no Japão e tocou essa música aqui. E se vocês não conseguiram entender, é uma música que só fala de bomba atômica, digamos assim. E no dia seguinte ele encontrou duas japonesas, começou a trocar ideia com elas, e aí apontou a câmera pra elas, e elas não se sentiram confortáveis, falaram que não queriam e tal. E o Johnny Somali, sendo um puto exemplo de cavalheirismo, falou que as meninas japonesas tinham um ego grande demais e nem eram tão bonitas. Esse cara aí, o Johnny Somali, falou que as mulheres não eram tão bonitas, e é meio esquisito, né? Mas vocês percebem como ele enche o saco só de pessoas que estão em situações mais desfavoráveis que ele. Assim que alguém mostra qualquer tipo de resistência, o Johnny Somali vira uma putinha. Por exemplo, no trem lá, ele só enchia o saco de estudantes, que eram bem menores que ele, ou então idosos. Aqui, enquanto ele tava na Disney japonesa, ele só encheu o saco de mulheres. E é numa dessas que a situação fica horrível pro lado dele, porque uma semana depois, ele vai num trem de novo, naquele mesmo tipo de trem onde ele encheu o saco de todo mundo, e ele, que parece um bot Ed com frase pronta, o cara só sabe falar de Hiroshima, Nagasaki, bomba e guerra da Coreia, é as 4 coisas que ele fica repetindo a live inteira, eu não sei como esse cara tem público, mas enfim, ele começa a fazer isso no trem e vocês não vão acreditar quem ele encontra lá. Ai, caralho, é o homem. Sim, vocês lembram desse cara aqui? É como se o universo quisesse que o Johnny Somali se fudesse. Olha quem ele encontra no trem. O mesmo cara que obrigou ele a gravar o vídeo pedindo desculpa. E o mesmo cara que tava sem paciência nenhuma pro Johnny Somali. E aí eles têm uma breve discussãozinha no trem, onde o Johnny Somali já começa a ficar todo medrosinho. Why are you guys focused on me? Why you don't focus on Logan Paul? Why just you? E mano, eu nem sei como esse cara consegue caminhar pelo trem com essas bolas gigantescas, porque o Johnny Somali começou a chorar pra ele, tudo que ele fez foi colocar o dedo na boca, mandar um não grita na cara do Johnny Somali. E essa situação deles no trem parece quando você é criança e você começa a ter chilique na rua e a sua mãe só chega perto de você e fala que vocês vão conversar em casa, sabe? Foi esse tipo de coisa. E o Johnny Somali sabia que ele ia se fuder depois dessa. E aí deu a lógica. Hey, all my real niggas drop in Discord right now. Hop in Discord. Oh, whoa, 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 what the fuck? E aí o Johnny Somali foi agredido no meio da rua, do nada, e a próxima vez que a live dele ficar online é dessa forma aqui. Sim, não dá pra saber o que aconteceu com esse Johnny Somali nesse meio tempo, mas a próxima live é ele de joelhos pedindo desculpa e prometendo que não vai fazer isso de novo. Mas alguma coisa séria deve ter acontecido nesse meio tempo, porque o Johnny Somali na mesma semana vaza do Japão, vai embora, provavelmente com medo de sofrer grandes consequências. E aí ele fica indo pra outros países ali na Ásia, tipo Coreia, se eu não me engano ele foi pra Indonésia também. Mas o ponto é, vocês sabem a primeira coisa que ele faz assim que sai do Japão? É esse tweet aqui, onde ele mostra a bomba atômica. Mano, como assim é fake? O cara pegava 16 pessoas na live. Pra ele esquematizar tudo isso, só pra ele... Mano, ia dar muito ruim, não é fake, eu acho, velho. Explodindo e apontando o dedo do meio. Ou seja, esse cara não tem mais salvação. Nada que aconteça com ele vai ser o suficiente pra fazer esse imbecil mudar. E aí no outro dia ele tá aqui nas ruas da Tailândia e ele encontra um grupo de japoneses, onde esse mesmo grupo de japoneses fala que não é pra ele voltar pro Japão sob hipótese alguma, e o Johnny Somali fica discutindo, dizendo que ele faz o que ele quiser, que se o Japão encher o saco dele, ele como americano vai causar a bomba atômica de novo. Sabe, ele fica sendo esse tipo de pessoa. E ele é tão desagradável que enquanto ele tava na Tailândia, ele puxava as pessoas pro limite delas, tipo assim, irritava
matava todo mundo, e assim que a pessoa chegava um pouquinho perto dele, invadia o espaço dele, ficando puta com ele, obviamente, ele começava a dizer que ia ligar pra polícia, prestar queixa por agressão. Então ele era esse tipo de pessoa. Ele puxava todo mundo pro limite delas, ele fazia bullying até as pessoas não aguentarem mais, e quando as pessoas tomavam providências mais sérias, tipo, ia agredir ele ficava nessa de, você não pode me agredir, você tá sendo injusto aqui, você vai ser preso se você me agredir. Ele é esse tipo de cara desprezível. Mas, quando vocês acham que esse cara não pode ser mais imbecil e burro do que ele já foi, ele tem a brilhante ideia de voltar pro Japão, depois de tudo que tá acontecendo, mas vocês podem perceber que foi o chat dele que fez ele voltar pro Japão sabendo do que ia acontecer com ele. E ele desde o início foi sempre esse tipo de influencer que tem um público que odeia ele, é algo que eu não consigo entender. É muito comum você ver vários influencers nutrindo um público que te odeia, o que é muito estranho pra mim, mas é culpa do Johnny, ele que nutriu isso. Enfim, logo que ele volta pro Japão, ele começa a encher o saco de mais um cara na rua, e aí vocês vão ver o que acontece. All you have to say is grab nothing. Oh! Tá porra! E esse foi um dos ganchos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele começou a encher o saco desse cara, que já tava sem paciência nenhuma. Ele encheu o saco da namorada desse cara, e aí o cara simplesmente deu um soco no amigo dele. Soco esse que o Johnny Somali viu do lado dele, e tudo que ele conseguiu fazer foi falar, antes de vir outro soco na cara dele. E é muito engraçado esse clipe, porque um cara doa pra ele no mesmo momento, e tem aquele som da moedinha do Mario, no momento que ele cai no chão. E aí depois de ter sido ameaçado pela Yakuza, depois de ter sido obrigado a gravar um vídeo de joelhos, depois de ter apanhado na rua de um cara aleatório, vocês pensam, tá, agora sim esse cara vai mudar, porque não é possível. E aí enche o saco mais uma vez de mais pessoas. E o que acontece dessa vez? A polícia vem atrás dele, porque a polícia já estava investigando esse cara desde a primeira vez que ele estava no Japão. Só que o que acontece? A polícia japonesa tem o costume de só te prender quando elas já têm provas o suficiente pra ganhar e te manter preso, sabe? Não é tipo, vamos prender esse cara e depois vamos investigar pra ver se a gente prende ou solta ele. Eu posso estar minimamente enganado aqui, mas pelo que eu li e estudei na última noite, eles têm essa cultura de vamos prender esse cara só quando já tá lá pelos 95% de chance dele ser preso de vez. E aí essa foi a última live dele, porque obrigaram ele a guardar a câmera, tudo enquanto ele tava ao vivo, e levaram ele pra cadeia. These are detectives. I'm gonna call Joe Biden. I'm gonna call Joe Biden. Oh, no, they captured me. E essa é a última live que esse imbecil conseguiu soltar no ar, mas eu tenho certeza que por alguns momentos ele adorou ser preso estando ao vivo. Sei lá, ele parece pra mim o tipo de cara que é tipo, eu vou ser preso por 3 anos, mas não tem problema, desde que esteja ao vivo isso vai me dar hype. Quero ver o hype dele quando ele sair da cadeia e todo mundo ter esquecido essa existência patética que só enchia o saco dos outros, não fazia nada além disso. E outra coisa, o julgamento... Mano, o cara foi preso, dele sai em breve, mas até lá ele vai continuar preso, e é bem possível que ele continue preso por mais um bom tempo, porque tem várias outras investigações ligadas a ele, várias outras pessoas, tipo assim, dezenas de pessoas que ele encheu o saco ao vivo fizeram queixa contra ele. Então é bem provável que ele continue preso. Enfim, o caso foi só esse, eu quis trazer pra vocês, porque a gente vê muitas pessoas aqui no meu canal... Não, se sair, porque lá na cadeia esses caras vai pegar ele, mano. Qualquer risco por hypezinho momentâneo. E esse cara eu acho que é um puta exemplo disso. Um cara que fica chorando o tempo inteiro por liberdade de expressão e coisa do tipo. Mas é aquilo, liberdade de expressão não é liberdade de consequência. E agora ele vai pagar o pato pelo que ele fez. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e...